E Túlio, queria aproveitar para tirar uma dúvida. Acho que o problema em relação a isso, todo mundo, é uma coisa que a gente vai ter que lidar a partir de agora, né? Assim, provavelmente são situações que vão se agravar ainda mais no mundo da internet, cada vez mais globalizado. Mas aí eu queria entender, por exemplo, como funcionará, no caso, a PL da fake news brasileira, e tu deu exemplo de outros projetos feitos lá fora. Acredito que, por exemplo, esses 22 países da Europa não devam fazer a mesma coisa, né? Devem ter coisas diferentes de cada um. Você sabe dizer qual projeto o Brasil está se espelhando mais, Dá está mais pegando algumas próximo. ideias, assim, porque eu realmente estou por fora. Não, o Brasil pegou muita coisa de vários países, né, para tentar construir uma legislação robusta, né? E o importante é que esse projeto ele não foi tirado da cabeça de uma pessoa. Discutiu com várias organizações que discutem democracia, que discutem redes sociais, que discutem liberdade de expressão. Então, essa turma conseguiu trazer o melhor de cada legislação e construir um projeto, né? É, havia, e a grande polêmica é, mas vai ter uma agência que vai regular o que pode e o que não pode, o que é verdade e o que é mentira. Falaram até na Anatel, né? Na possibilidade da Anatel fazer É, essa fiscalização. colocaram, esse talvez seja o ponto mais polêmico, né? Que agência é essa, né? Primeiro eu queria dizer, bicho, que é importante que as pessoas saibam disso. Existem servidores públicos que serão servidores independentemente de governo, né? Uhum. Então, se você destina para que uma determinada agência, uma instituição de Estado, possa avaliar aqueles conteúdos, né? E não é avaliar se é verdade ou se é mentira, mas se aquilo é crime ou não, né? Porque o que está acontecendo na internet hoje são crimes atrás de crimes, de tanto de racismo, né, como xenofobia, muita misoginia também, né? É, e esse tipo de conteúdo polêmico, ele viraliza, Uhum. porque gera-se um debate sobre aquilo. A galera começa a responder, aí E o, vai chegando na galera. não vai chegando, e o mais absurdo é que você pergunta à plataforma quais são os algoritmos daquele conteúdo. Porque quando você abre bicho, seu WhatsApp, seu Instagram, por exemplo, você está vendo ali as fotos. Aí tem um perfil que você acha legal. Você para ver aquele perfil um pouco mais. Você passa 5 segundos ali. E nos outros você passa meio segundo vendo, né? Ali, quando você se interessa por aquele perfil, aquele assunto, né, a página ela começa a desenhar o seu perfil, vendo os assuntos que te interessam. E começa a sugerir para você coisas que são ligadas àquele assunto, né? E vai construindo um perfil mais completo de cada usuário, né? Uhum. Então, assim, o que o agente quer ter é transparência, para que todos os brasileiros possam saber como funcionam esses algoritmos. Sim, Por sim. que esses vídeos eles viralizam tanto? Esses vídeos de violência contra pessoas pretas, esse vídeo de violência contra as mulheres, esses vídeos polêmicos, porque eles chegam em tanta gente e porque isso tem acentuado o ódio entre as pessoas, né? As bolhas hoje nas redes sociais, elas fazem com que você conviva com pessoas que parecem com você, por conta dos algoritmos. Você vai convivendo com os parecidos, se Uhum. distanciando dos diferentes e passa a repulsar aqueles que não pensam como você pensa, né? Então eu acho que o que é mais importante sobre o PL das fake news é a transparência nos dados, nas informações, nos algoritmos. O segundo é a responsabilização das plataformas, que elas vão ter que responder por aquilo que elas disseminam, principalmente se é uma desinformação, se é uma ofensa, se é um crime, né? Porque isso acontece muito na internet. E terceiro é a gente ter uma sociedade mais democrática, né? Porque você fala, eu posso, o que eu falo todo mundo lê. Não, se os algoritmos não permitirem, talvez Uhum. só você veja a sua publicação. Uhum. Às vezes a pessoa publica uma coisa e tem 2 curtidas, mas aquela publicação só chegou para 4 pessoas, né? A plataforma ela pode administrar seus algoritmos e reduzir a potência da sua página, do seu perfil. Mas tu fala isso como? Tipo, com palavra-chave? Tipo, tu acha que ela conseguiria identificar de alguma forma um texto com alguma mensagem, sei lá, racista ou agressiva, Não, eu acho homofóbica? que eles têm que investir mais em pessoas, gerar mais empregos, né? Ter pessoas mais analistas ali dentro das plataformas que analisem os conteúdos, que conheçam a legislação, saibam o que é crime, o que não é crime, e ver, assim que a pessoa for publicar algum conteúdo, eles conseguirem identificar aquele conteúdo, né, antes de publicar, se for algum conteúdo que cometa crime, né? Ou se o conteúdo for publicado, que ela possa, em tempo,
retirar aquele conteúdo do ar, punir aquele usuário. Aí você fala, não, mas quem que é o usuário? Esse é um outro problema. A pessoa que está atrás de um perfil, ela tem que ter CPF. Isso aí é uma parada que eu concordo e muito. Eu tenho muito medo dessa questão da PL e de como é feita e de quem vai realmente regular. Porque eu trabalho com isso também. A gente faz memes, a gente faz sátiras, a gente faz críticas. E eu não sei até que ponto o cara possa, o Estado possa usar uma verdade, que é uma verdade, o que está acontecendo, fake news, discurso de ódio, desinformação, essa questão dos colégios que é muito desencadeou de uma parada que a gente nem queria postar nenhum tipo de informação na Recife Ordinário sobre isso, porque teve um momento que Recife, toda a escola tava, Lembra? porque você não quer até botar mais lenha ali naquilo, não vamos ficar quieto nisso, porque parece que quando a gente posta, parece que vai estimulando, tem gente que vai fazer esse tipo de brincadeira sem noção e escrever em banheiros, teve até aqui em algumas faculdades, vai ter morte dia tal e dia tal. Então, assim, chega uma parada que chega numa proporção muito grande que não tem controle. Então, a gente até preferiu ficar mais calado. Então, assim, eu consigo entender a importância de se fazer alguma coisa. Mas o meu maior medo é como ela vai ser feita pelo fato de que, por exemplo, tu falou agora, controlar uma postagem na hora. Isso é praticamente impossível na hora. Talvez, depois dela já postada, eles não disseminarem, mas não ajudar a disseminar mais aquilo, seria mais possível. Mas são muitos usuários, são muitas postagens. Mas existem, cara, algoritmos, né? Por exemplo, se você vai postar uma parada, sei lá, Gabriel pelado, né? A própria plataforma consegue identificar que aquela é uma foto de nudismo. Isso é verdade. Né? E ela bloqueia aquilo ali. É verdade. Entendeu? Então, assim, existem formas mecânicas, automáticas, né, de bloqueio de publicações. E existem publicações que têm que ser analisadas, né? Mas não é analisado pelo Estado, não é pela plataforma. A responsabilidade seria da plataforma. Da plataforma analisar, né? É da plataforma. E por isso que a gente pede que se faça anualmente, no projeto, uma auditoria independente de uma outra empresa que possa ali, bicho, deixa eu ver esses algoritmos aqui, se favoreceu alguma... Porque é o seguinte, essas plataformas não são brasileiras. As plataformas que nós usamos, desculpa aí, galera, elas não são brasileiras e existem casos comprovados de empresas que interferem nas democracias. Isso no mundo todo. Né? Então, assim, até a nossa democracia está correndo risco. Se não existir uma auditoria independente que seja contratada para ver como é que funcionam os algoritmos. Esse é um papo que parece meio chato, né, velho? Não, mas eu tô adorando. Eu fico pensando, por exemplo, tu falou disso aí. Tem algum país hoje que já consegue fazer isso, no sentido de não disseminar esse tipo de conteúdo? Os Estados Unidos faz isso. Lá, então, isso realmente funciona. Assim. A Alemanha faz isso. Tipo, se eu fizer uma publicação de ódio, assim, sei lá, totalmente racista, isso não Você responde pelo que você fez. Porque você, para criar um perfil lá, você tem que colocar o seu CPF, você tem que ser identificado, cria o seu perfil. A partir daquele perfil, o Estado pode lhe achar se você cometeu algum crime. Isso eu acho necessário demais. Necessário. Porque a internet você não pode fazer aquilo como se não fosse terra de ninguém nesse sentido. Se tu vai falar alguma coisa, pelo menos mostra quem tu é. Pois é. Quem tá falando. Eu vi um Boulos falando sobre isso. E uma das coisas que ele falou que me fez analisar, né, assim, antes do podcast daqui, eu tava dando uma olhada em vários políticos pra tentar entender, assim, e até tirar algumas dúvidas contigo, assim, sobre algumas coisas que eu não sei, mas um ponto que ele falou que me veio na cabeça, assim, na hora foi a internet ele fala assim, a internet tem que ser igual à vida real, né? O que você faz, o que você fala, você ser julgado por isso, caso precise, né? Pois é. E assim, quando eu vi isso, eu achei interessante, porque a gente que trabalha com internet, a gente vê a diferença de vida real e hater. Na internet, isso aí é uma construção de longa data que a gente vai ter que fazer, né? Não a gente, mas o mundo tá passando por esse processo, porque vai ser um processo das pessoas verem a internet diferente. É como, tipo, a pessoa quando for entrar na internet, sei lá, talvez meus filhos, meus netos, vão entrar e saber que aquilo ali é uma outra parte da sociedade, né? Tipo assim, e que você ali vai estar sendo... Tem uma responsabilidade. Você tá tendo uma responsabilidade do que você faz, porque, tipo, a gente que tá vivendo agora, isso, querendo ou não, é o início, né? É o recente da internet. Pegando uma história do mundo, é muito pouco tempo.
A gente viu... No mundo é quase nada. Então, exatamente, né? Você vê que tipo, a gente tá no início, né? Daqui a algum É. tempo a gente vai até dizer, pô, a gente pegou o início da era da internet. A gente viu perfil fake, a gente viu você poder fazer o seguinte, você poder chegar numa postagem e botar lá um filho da puta ou um vai se fuder de graça, assim. Coisas que eu vejo assim, olha, esse cara não falaria isso pessoalmente. Exato. Pelo fato de estar por trás do PC, te dá esse encorajamento para isso. Né? A partir do momento que você começa a ter uma lei ali, você não vai ter esse encorajamento porque vai ter uma punição. Eu acho interessante, acho que tá na hora. E a punição, sabe, Rafael? Assim, às vezes pode ser, o cara é banido por 6 horas da plataforma. Sim, sim. Depois o cara faz outra besteira. Pô, o cara é banido por um dia. Aham. Depois o cara faz, sabe, assim, tem que se ponderar, né? Não é cercear a liberdade de ninguém, mas assim, a plataforma precisa se responsabilizar pelo que seus usuários fazem, entendeu? Eu concordo. Aí vai entrar um ponto assim, que aí é tu é estudante de direito, tu é formado em direito. Isso. Pronto. Eu sou um cara que eu sou um zero à esquerda, assim, direito. É nada, bicho, tu sabe muito mais do que tu imagina. E pelo menos uma coisa que eu percebo no Brasil, né? Você pode discordar de mim, mas parece... uma coisa que parece na lei do Brasil é que é fluida. Porque, tipo assim, alguma coisa aqui... Isso aqui pode ser errado, mas ao mesmo tempo parece que a gente consegue encontrar uma brecha de alguma coisa que aquilo ali em algum momento você pode dar certo em algum julgamento. Alguma coisa assim. É meio que assim. Aí qual é meu principal medo em relação a isso? Por exemplo, isso dentro da PL da fake news. Por exemplo, todo mundo tem que passar lá pelas suas responsabilidades, mas digamos que a gente que trabalhe fazendo críticas assim a políticos, questão como essa. Se a gente faz e de alguma forma, sei lá, a gente bate no governo com uma piadinha, coloca uma foto, alguma coisa, existiria alguma possibilidade de o cara conseguir utilizar a autoridade ali e conseguir tirar esse conteúdo? Não existe, não, de tirar o conteúdo não, né? Assim, você responde pelo que você faz, pelo que você escreve, a plataforma também responde. A gente compara muito com o jornal. Se, por exemplo... um jornal, vamos pegar um jornal de Pernambuco, né? O Diário de Pernambuco, né? Tem uma parte que é editorial do jornal, que é a opinião do jornal em relação àquele determinado tema. Se naquele tema o jornalista que escreveu, né, a posição oficial da pessoa jurídica, né, daquele jornal escreveu uma ofensa a alguém, a algum parlamentar, alguma personalidade pública, aquela pessoa pode processar o jornal, né? E aquela pessoa que é responsável, ele vai ter que ir em juízo, né, perante o juiz, dizer, olha, eu escrevi isso porque tem esse fato comprovado, essa pessoa fez isso, tal, para se justificar. Porque senão o jornal pode pagar uma indenização por danos morais àquela pessoa. Entendi. Então, assim, o que precisa existir nas redes sociais é isso. As pessoas que publicam inverdades, elas precisam, né, que elas que tentam enganar, né, e tem gente que para produzir esse tipo de conteúdo para desinformar, cara. Para desinformar. Total.